Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o Bispo Miguel, para aqueles que ainda não me conhecem, e eu estou passando aqui agora para deixar uma palavra de Deus ao teu coração, aonde eu tenho a certeza absoluta que esta palavra ela irá nos abençoar, pois é isso que buscamos, a bênção de Deus para a nossa vida, o favor de Deus sobre a nossa vida. O salmista, o Davi, ele vai dizer que melhor do que a própria vida é obter o favor de Deus sobre você. Olha que coisa extraordinária. Ou seja, o que é a vida sem o favor de Deus? É um tormento, é um sofrimento. Na verdade, não podemos nem chamar de vida aqueles que vivem e não têm o favor de Deus. Eles vivem atormentados, atribulados, não porque Deus não queira os abençoar, é porque o Senhor Jesus estabeleceu que o homem só recebe aquilo que busca. Então, se você deseja o favor de Deus, então busque este favor, clame por este favor, e certamente este favor será derramado sobre a tua vida, e você terá uma vida abençoada, uma vida plena. Mas eu quero deixar contigo, nesse momento, um grande ensinamento que o Senhor Jesus, ele deixou para todos nós, há 2000 anos atrás. No livro de Lucas, capítulo de número 11, a partir do versículo 24, o Senhor vai falar da estratégia de Satanás. É isso mesmo. O diabo é um estrategista. O que é um estrategista? É um plano de combate. É um plano de ação para se obter algo que se espera, que se deseja, ou para destruir, acabar, derrotar os seus inimigos, os seus opositores. E diferente de muitos de nós, que muitas vezes agimos sem nenhuma estratégia, que muitas vezes não traçamos um plano de ação, um plano de combate, e a vida se torna uma desordem, uma desorganização, e muitas vezes esperamos alguma mudança, alguma transformação, mas não temos nenhuma estratégia, não temos nenhum plano para alcançarmos isso, para alcançarmos aquilo. Vivemos esperando no acaso, ou na sorte, ou como um passo de mágica, tudo vai mudar. Não. O nosso Deus é um Deus de planos, de projetos. É por esta razão que a palavra diz que se alguém projetas alguma coisa, isso te sairá bem. E a prova que Deus é um Deus de projetos, que a palavra vai dizer que os planos dele são maiores do que os nossos. E o próprio Jó vai também deixar isso bem claro, quando ele diz: ninguém pode frustrar os planos. Então, Deus não está agindo por agir. Não. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem uma estratégia para alcançar o objetivo final dele. E eu e você precisamos também traçar as nossas estratégias, traçar os nossos planos, para que venhamos alcançar os nossos objetivos, para que venhamos tomar posse
daquilo que nós almejamos para a nossa vida. Porque é isso que o diabo faz. O diabo, ele estuda, ele analisa cada ação da nossa vida. Ele observa o nosso dia a dia. Quando ele destrói a vida de alguém, isso não aconteceu da noite para o dia. Quando um casamento se acaba, quando uma família é destruída, quando alguém, uma empresa ou um ser humano vai à falência, quando alguém ele é destruído, neutralizado pelos seus oponentes, e ele vem a fracassar, ele vem a perder algo, isso não aconteceu da noite para o dia, não. Ele foi estudado pelo inimigo. O diabo viu aonde estava a fraqueza, o diabo viu aonde estava a abertura, a falha, para então ele executar o plano dele. E qual é o projeto do diabo? O Senhor Jesus vai dizer que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Então, esse é o plano dele. Por isso que ele vai traçando uma estratégia para alcançar estas pessoas, para destruir a vida dessas pessoas. A pergunta é: qual tem sido a sua estratégia? Qual tem sido o seu plano de ação ou de combate para vencer o pecado? Para vencer a enfermidade que se levantou contra você? Para vencer a crise financeira? Qual tem sido o seu projeto, o seu plano? O que você tem traçado como plano para alcançar aquilo que você deseja para a sua vida? Ou você está vivendo uma vida aleatória, achando que as coisas simplesmente vão mudar e acontecer por acaso? Você sabe que tudo que o diabo quer é uma vida desorganizada, é uma vida sem ordem, é uma vida sem disciplina, sem organização. E muitas vezes é assim que nós estamos vivendo. É só você observar a nossa vida no dia a dia. Muitas vezes não temos uma hora para deitar, não temos hora para levantar, não temos hora para parar e fazer um descanso, não temos hora para tomar café, não temos hora para almoçar, não temos hora para jantar. E muitas vezes, pior ainda, não temos hora para buscarmos a Deus. Não temos uma hora como estratégia para nos humilharmos diante de Deus. Não temos uma hora para meditarmos na palavra do Senhor, para darmos graças e louvores ao nosso Deus por tudo. Simplesmente vamos fazendo as coisas de uma maneira desorganizada, sem uma regra, sem uma ordem, sem uma organização. E é por isso, meus irmãos, que muitas vezes as coisas não saem da maneira esperada. Muitas vezes a vida do ser humano está uma bagunça, tudo dando errado. A palavra diz que Daniel, ele tinha organização na oração. Ele orava 3 vezes ao dia. E Daniel era tão organizado nesta questão, ele levava tão a sério a organização, a vida de oração, que a Bíblia vai dizer que mesmo quando saiu um decreto que ninguém poderia orar, senão seriam mortos, lançados na cova, mesmo assim, Daniel, por causa do compromisso que ele tinha, da disciplina, uma vida disciplinar, uma vida de oração que ele tinha, mesmo diante do decreto do rei, proibindo orar,
Daniel falou: não, eu não posso quebrar esta organização que eu tenho, esse princípio que eu tenho. E Daniel continuou orando. No Salmo 55, a palavra vai dizer que Davi também, ele orava 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde, ao meio-dia. Ou seja, a palavra vai mostrar que esses homens, eles tinham uma organização, um projeto, um meio de tocar o coração de Deus. E a palavra vai dizer, mais ainda, lá no Salmo 119, que 7 vezes ao dia, Davi parava para louvar. Davi louvava. Davi glorificava a Deus pela justiça dele, pela bondade dele. E aí você vê o resultado na vida destes homens. A palavra vai dizer que Pedro e João, na hora do sacrifício, ia ao templo orar. Ou seja, havia uma hora marcada. Eles não oravam a qualquer hora. Eu digo, não. Você pode até orar a qualquer hora, mas você precisa ter uma hora, uma organização, aquele momento. Então, este é o meu momento com Deus. Esta é a hora que eu reservei todos os dias para estar de joelho, me humilhando diante da presença do meu Deus. E isto serve para todas as áreas da nossa vida. Precisamos traçar um plano de combate para combater o inimigo, para combater o pecado. Precisamos ter um plano, uma estratégia para tocar o coração do nosso Deus, para alcançar o favor dele para a nossa vida. Porque enquanto nós vivemos uma vida relaxada, sem organização, sem estratégia, a palavra vai dizer, olha só, a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, secos, procurando repouso, e não achando, diz, ou seja, o inimigo, o diabo, voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Você prestou bem atenção? Que nem o diabo age por acaso. Ele estuda, ele analisa, ele observa, ele espera o momento certo. É como a serpente, que ela espera o momento certo para dar o bote, para atacar a sua presa. Porque ele não quer, a serpente não quer perder o bote. Assim é o diabo, ele não quer perder tempo. Enquanto nós estamos perdendo, ele não quer perder. Ele não quer agir de qualquer maneira. Ele estuda, ele analisa. Nós precisamos analisar o cenário em nossa volta, conhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, e traçar um plano de estratégia, de combate, para obtermos a vitória, para obtermos o milagre, porque Deus está do nosso lado. Se Deus é por nós, meus irmãos, quem poderá impedir a nossa vitória, a não ser nós mesmos, que agimos de qualquer maneira? Se você, a partir de agora, traçar um plano de combate, criar uma estratégia para vencer esse problema, para tomar posse da sua vitória, é impossível Deus não te abençoar. Tem uma hora marcada para você estar de joelho, para você buscar a Deus, para você meditar na palavra dele, se fortalecendo todos os dias, para que então você alcance tudo aquilo que Deus preparou para você. Toma posse dessa palavra, grava ela no teu coração, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder,
Porque uma vida organizada, uma vida com disciplina, uma vida com estratégia, é uma vida vitoriosa, é uma vida abençoada, é uma vida cheia do favor e das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Fica todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau!